Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. E cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Levir, também nossos ouvintes, quanto mais espectadores aqui da Rádio Esotérica FM, sempre uma satisfação recebê-los aqui para a continuidade dos nossos estudos desse programa Lux Esotérica, que visa levar para todos os interessados temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E estamos abordando com vocês, ouvintes, aqui a temática do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater. Hoje o 20º programa que estamos fazendo sobre esse tema. E no dia de hoje, e a partir desse programa, nós vamos utilizar paralelamente ao livro O que há além da morte. Vamos usar também o livro também de Charles Webster Leadbeater, que é O Plano Astral. Este maravilhoso, apesar de ser pequeno, mas também um livro que abrange tema que tem relação direta com o que nós temos estudado aqui sobre a vida após a morte. Pois se a vida vai continuar, ouvintes, após a morte, vai continuar em algum lugar, em alguma dimensão. E essa dimensão é aquela que é chamada de plano astral, a quarta dimensão, o mundo que é chamado de o mundo emocional, o plano onde as emoções têm a sua verdadeira força e que já está aqui presente conosco, ouvintes, mas que os nossos sentidos não alcançam. Só aqueles que têm desenvolvido a sua percepção superior, os seus poderes latentes, ou então em ocasiões extraordinárias, quando se abre alguma coisa da clarividência astral, muitas pessoas assim o têm percebido. Mas os clarividentes o percebem diretamente como um plano extremamente brilhante, onde a matéria, pois nesse plano também as coisas têm a sua materialidade, pois é um dos princípios fundamentais do ocultismo, que sempre a vida segue com essa duplicidade, que não há como fugir dela. Ou seja, simultaneamente o espírito se manifesta através da matéria. E no plano astral não é diferente, ouvintes. Sempre que há a consciência, sempre que há o espírito, há que haver também uma base material para que ele se manifeste. E o plano astral é constituído de matéria, assim como o nosso plano físico. Só que uma matéria muito mais sutil, uma matéria muito mais plástica, que se molda muito mais facilmente aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, não tem toda essa inércia, toda essa dificuldade que tem a matéria física. E isso vai ser um pouco do problema que nós teremos para nos adaptar a esse outro mundo, mas com pouco tempo que a pessoa já está do outro lado, não há praticamente ninguém que não se acostume com o plano astral e que também não o ache muito melhor, muito mais tranquilo de se viver do que o plano físico. Porque no astral, ouvintes, aonde nós estaremos após a morte, não há a necessidade de labutarmos pela nossa sobrevivência. Não há que se trabalhar, não há que se ganhar dinheiro, não há que se pelejar pelo nosso espaço, pelos nossos objetos, pelas nossas coisas. Nós existimos simplesmente como resultado naquele plano dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E tudo isso estará refletido na nossa vida.
Mas vamos conhecer um pouquinho desse plano aqui pelo texto do livro Plano Astral de Leadbeater, que começa nos falando aqui o seguinte: antes de mais nada, é preciso não esquecer que o plano astral, como todos os outros planos, ouvintes, ele tem 7 subdivisões. E cada uma destas subdivisões tem um grau de materialidade que lhe é próprio e corresponde a um certo estado de agregação de matéria. Isso, ouvintes, faz parte justamente do processo das correspondências, ou seja, essas 7 subdivisões também existem no plano físico. As primeiras 3 subdivisões do físico nós conhecemos como o sólido, o líquido e o gasoso. E no plano físico também existem mais 4 tipos de manifestação da matéria, que são chamados os éteres, né? E o plano astral também se subdivide dessa forma cétupla. Ou seja, existe o plano físico astral, o plano líquido, né? A densidade líquida astral, a densidade gasosa do astral e também as subdivisões etéricas. Mas Leadbeater continua: mas, embora por causa da pobreza de nossa linguagem sejamos forçados a chamar esses subplanos às vezes de superiores ou inferiores, não se deve julgar que esses subplanos, ou antes, os planos maiores que estes, são ou sejam localidades separadas no espaço, umas por cima das outras, como as prateleiras de uma estante, ou umas exteriores às outras, como as camadas de uma cebola. Pois muitas vezes nos textos, principalmente teosóficos, que se menciona essa divisão, né, em subplanos do astral, muitos imaginam que um determinado subplano está acima do outro, como de uma forma espacial, como se fossem estantes de uma prateleira, como disse aqui o Leadbeater. E ele vai logo esclarecer essa questão. Na verdade, não é assim. A matéria de cada um desses subplanos interpenetra a matéria daquele imediatamente superior, de modo que aqui, à superfície da Terra, existem todos esses subplanos no mesmo espaço, embora as variedades superiores de matéria se estendam para mais além da Terra física do que as inferiores. E assim, então, ouvintes, deve ficar muito bem claro isso, porque para nós entendermos como acessar os subplanos superiores, nós devemos compreender que esses planos, né, ou localidades, né, ou subdivisões, né, do plano astral, na verdade, são diferenças de frequências, né? Ou seja, quanto mais densa a frequência, mais baixa a frequência, então se diz que o subplano é inferior. Quanto mais alta a frequência, então mais elevado o subplano. E há realmente pessoas que não conseguem alcançar essas frequências superiores do astral, e por isso mesmo elas podem estar no plano astral e não perceberem, não enxergarem, não ouvirem as vibrações superiores. Seria como que no plano físico, se uma pessoa não pudesse enxergar os líquidos, por exemplo, se os líquidos fossem invisíveis a alguma pessoa. Fazendo essa comparação, no astral tem pessoas que não conseguem registrar certas frequências, e isso é um grande problema que nós já abordamos, especialmente imediatamente após a morte, quando o elemental físico tenta colocar as frequências do nosso corpo astral
as mais densas pelo lado de fora, né? O que impede exatamente a percepção do mundo astral como ele realmente é. Então nós passaríamos apenas a ver o mundo astral pelo filtro da nossa vibração inferior. Nós já discutimos aqui extensamente sobre isso. Indicamos aí os amigos que procurem os nossos programas nos resumos aí, aquele programa que fala da reorganização do corpo astral pelo nosso elemental do plano astral, que é uma questão importantíssima para que nós possamos realmente ter uma vida após a morte plena de percepções. E como disse o Leadbeater, as frequências mais altas do astral tendem a se estender muito além da superfície do planeta. E também o contrário também é uma realidade, ou seja, as frequências mais baixas do astral estão mais próximas da superfície. Agora, em qualquer ponto do plano astral é possível se acessar tanto as frequências inferiores quanto as superiores. Mas assim como a atmosfera, né? A atmosfera ela é mais densa quanto mais baixa a altitude, mais rarefeita quanto mais elevada a altitude. E isso é similarmente alguma coisa que acontece no astral. E o Leadbeater também aqui complementa. Assim, quando se diz que um homem se eleva de um plano ou de um subplano astral para outro, não queremos de modo nenhum dizer que haja uma mudança de lugar no espaço, mas sim uma transferência do foco da consciência de um nível para outro. O homem, né, no astral vai se tornando, por assim dizer, opaco às vibrações de uma ordem de matéria e adquirindo uma sensibilidade crescente para as de uma ordem mais elevada. Desta forma, o primeiro vai se desvanecendo pouco a pouco da sua consciência. Da mesma forma com os seus habitantes e paisagens, dando lugar a outra ordem mais elevada, que vai se tornando sucessivamente mais nítida. Isso é um fenômeno que acontece na vida das pessoas no plano astral, se elas tiverem tido o seu corpo astral reorganizado. E, como nós dissemos, não é necessário lutar pela sobrevivência no plano astral. Na verdade, a vida no plano astral é aquilo que a doutrina católica sempre chamou de purgatório, né? Que é o nível intermediário, né, entre a vida aqui na Terra e a vida lá no mundo celestial, que os teósofos chamam de plano mental. Então, antes de se atingir o mundo devacânico, como os chamam os hindus, o local da luz, né, onde habitam os seres celestiais, na verdade nós precisamos desgastar ou perder as energias do nosso corpo astral. Então, como não existe alimentação no plano astral, na verdade o corpo astral, com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua energia e vai perdendo inicialmente a energia dos subplanos inferiores. E perdendo essa energia também perde a capacidade de enxergar, de visualizar as coisas inferiores. Então, aqueles de nós que têm ainda muita matéria emocional inferior, quando no astral, então percebem todos os seres, todas as pessoas que têm essas vibrações mais baixas. Mas com o passar do tempo, esse subplano do corpo astral vai se desgastando e a pessoa vai deixando, como disse o Leadbeater aqui no seu texto do livro O Plano Astral, vai deixando de enxergar aquelas paisagens, aqueles lugares que
tinham então relação com essa frequência. E isso é bom por um lado e ruim pelo outro, porque obviamente que a pessoa vai deixar de perceber uma parte do plano astral, mas essa parte inferior é, por assim dizer, né, uma vantagem. E o Leadbeater nos explica aqui sobre os subplanos astrais. Temos para eles uma boa analogia no plano físico. A terra, a água e o ar, ou o sólido, o líquido e o gasoso, todos existem na superfície. Porém, amplamente falando, é exato dizer-se que a matéria sólida está na base, a líquida logo acima dela e a gasosa acima de ambas. A água e o ar interpenetram a terra numa pequena extensão. A água também se ergue no ar sob forma de nuvens, mas apenas até uma altura limitada. A matéria sólida pode ser arremessada ao ar por violentas convulsões, como na grande erupção da ilha de Krakatoa, na Indonésia, em 1883, quando a lava vulcânica atingiu a altura de 17 milhas e levou 3 dias para se depositar-se de novo. Mas finalmente ela se deposita, tal como a água atraída para o ar pela evaporação retorna a nós como chuva. Quanto mais alto nos elevamos, mais rarefeito se torna o ar, e a mesma verdade se aplica à matéria astral. As dimensões de nosso mundo astral são consideráveis e podemos determiná-las com algumas aproximação de exatidão do fato de que nosso mundo astral toca o da Lua em seu perigeu, que é o momento astronômico em que a Lua está na sua posição mais próxima à Terra, e porém não no seu apogeu, mas naturalmente o contato se confina ao mais elevado tipo de matéria astral. O que ele quer dizer aqui é que o plano astral da Lua se encosta com o plano astral da Terra. Isso acontece, esse perigeu acontece em uma semana durante um mês. Então há um contato muito forte entre o astral da Lua e o astral da Terra. E só que são os subplanos mais elevados da energia astral da Terra e da Lua que se encontram. Mas de qualquer maneira, aqueles que conseguem fazer conscientemente a sua viagem astral, nessa semana em que os dois planos astrais estão conectados, estão numa intersecção, é possível se adentrar e viajar até pelo astral da Lua. Coisa que nós não recomendamos, porque a Lua é um ambiente, é um verdadeiro cadáver astronômico, em que outrora fora um planeta sede da cadeia lunar e que hoje não tem nada além do que seres astrais em decomposição, inclusive seres astrais da própria Terra, que são jogados para ficarem se decompondo ali na Lua. Não é realmente um astral agradável, Mas retornando à consideração dos subplanos, enumerando-os desde o mais elevado e menos material até abaixo, notamos que compreendem naturalmente 3 classes, As divisões 1, 2 e 3 formando uma dessas classes. A 4, ou a quarta, a quinta e a sexta, a outra. Ao passo que a sétima e ínfima de todas constitui, então, a terceira divisão. A diferença entre a matéria de uma dessas classes e a imediatamente superior seria comensurável como aquela que existe entre um sólido e um líquido, enquanto que as diferenças entre a matéria das subdivisões da mesma classe se assemelharia à existente entre 2 espécies de sólido, como, digamos, o aço e a areia. Abstraindo,
por enquanto, a divisão sétupla, podemos dizer que o fundo das divisões, né, a quarta, a quinta e a sexta divisões do plano astral são formadas por este plano físico em que nós vivemos e por tudo o que lhe é acessório. A vida na sexta divisão do plano astral é em tudo semelhante à vida na Terra, com a diferença, é claro, de que não existe o corpo físico e, portanto, não se sentem as respectivas necessidades. Enquanto que, à medida que se ascende através da quinta e quarta subdivisões, a vida se torna sucessivamente menos material e menos dependente do nosso mundo inferior e os seus interesses, que são, obviamente, outros, né? Quem está aqui no físico, lamentavelmente, na maior parte das vezes, está preso à busca da riqueza, à busca do seu sustento, da sua sobrevivência. E isso acontece devido à nossa necessidade de nos abrigarmos, de nos alimentarmos, de nos reproduzirmos, de nos comunicarmos. São todas aquelas necessidades básicas que o homem tem que suprir. Mas a nossa verdadeira vida é a vida interior, a vida da alma. E essas civilizações antigas que já foram mencionadas, como a Atlântida, sabiam exatamente disso. Então, o cenário das divisões inferiores do astral, né, é, na verdade, o cenário da nossa Terra, nossa muito conhecida Terra. Mas é ainda mais, porque ao contemplá-lo com vista astral, todos os objetos, mesmo os pensamentos físicos, tomam um aspecto diferente. Como já se disse, os olhos astrais veem um objeto, não só sob um certo ponto de vista, mas por todos os lados ao mesmo tempo. Ideia, né, que para nós parece bastante confusa, mas se acrescentarmos ainda que todas as partículas existentes no interior de um corpo sólido se apresentam tão nitidamente visíveis como as da superfície, compreenderemos facilmente que mesmo os objetos que nos são mais familiares se apresentam no astral com uma aparência que os torna inteiramente irreconhecíveis. Porque a grande característica da visão astral é se enxergar por dentro de tudo e de todos. Então, quando nós vemos uma pessoa no astral, nós vemos não só a superfície da sua energia, mas vemos como ela se constitui interiormente, inclusive como estão os chakras, os centros de energia da pessoa, se ela está alegre porque o corpo astral está irradiando, ou se ela está triste porque o corpo astral está acabrunhado e não está mandando nenhuma vibração para o exterior. E com todas essas oscilações, o clarividente ele pode perceber tudo isso. Mas aqueles que estão no astral nem sempre percebem, né? Contudo, refletindo um momento, veremos que esta visão está mais próxima da verdadeira percepção do que seria a vida do que nós temos aqui no plano físico. Assim, se olharmos à luz astral, as faces de um cubo de vidro, elas nos parecerão perfeitamente iguais, como realmente o são. Ao passo que no plano físico vemos a face mais afastada em perspectiva e, portanto, muito menor do que realmente o é. E o que evidentemente não passa de uma ilusão do sentido visual. Esta é uma característica da visão astral que concorreu para que esse tipo de visão tenha sido chamada de visão da quarta dimensão. Expressão realmente muito sugestiva. E é realmente a
realidade do astral. Você enxerga nas 3 dimensões comuns que nós estamos acostumados e mais uma dimensão que é para dentro. Ou seja, é possível se deslocar no plano astral para dentro das outras pessoas, para dentro dos prédios, para dentro até da superfície terrestre, se bem que entrar na superfície da Terra não é alguma coisa que seja muito recomendável, né? Porque há toda uma fauna, uma flora astral lá próprias, né? Que não são muito amistosas conosco, seres humanos. E continua aqui Leadbeater. No entanto, há ainda mais causas de erro nessas percepções. Assim, esta vista superior distingue formas de matéria invisíveis em outras condições, como por exemplo as partículas constituintes da atmosfera, todas as variadíssimas emanações que os corpos que têm vida constantemente libertam de si, e ainda mais 4 graus de uma ordem de matéria bem mais rarefeita, o que por falta de designação distintiva chamaremos de forças ou energias etéricas. E estas fornecem por si só uma espécie de sistema que interpenetra e irriga todo o continente da Atlântida e o continente astral, que contém toda a história das civilizações antigas e modernas, com essa energia que acaba evidenciando o plano astral. Uma outra característica muito estranha também do plano astral, de quem costuma passear por lá, é que quem enxerga os 7 subplanos astrais, né, e consegue perceber os subplanos mais elevados, percebe que há o fenômeno da luz astral. A luz astral é, por assim dizer, a memória do plano astral conjugada com a memória do plano físico. Então, todo acontecimento material imprime uma imagem, uma sequência de imagens como se fosse um filme na luz astral. Então é possível aquele que tem a paciência de investigar, né, a luz astral, rememorar todos os acontecimentos que tenham porventura acontecido no plano material. E é uma previsão do próprio Leadbeater, e espero que isso não demore muito a acontecer. No futuro, a tecnologia humana vai conseguir extrair essa informação do plano astral. E aí, para a sorte, né, da nossa lentíssima e quase nunca infalível justiça, nós teremos os elementos para verificar realmente a realidade de todos os fatos que aconteceram. Então, quando alguém tiver que ser julgado, será buscado na luz astral as imagens dos acontecimentos, e então uma boa parte das mentiras que se contam aí nos tribunais pelo mundo afora terminarão, porque estarão disponíveis as imagens do que aconteceu. E Leadbeater foi alguém que realmente foi um profeta nesse sentido, porque já no começo do século XX ele previa que no futuro os homens se comunicariam através de caixas onde as notícias apareceriam na casa das pessoas, transmitidas a partir de uma central. E nós estamos menos do que 70, 80 anos depois do que ele disse isso. Nós já estamos nos comunicando assim, como esse nosso programa que está sendo transmitido ao vivo para vocês, ouvintes, através da internet. São 21 horas e 37 minutos desta segunda-feira. Eu estou aqui transmitindo de São Paulo ao vivo para vocês, mandando
o nosso áudio para os Estados Unidos, nossos servidores estão codificando e retornando essa informação para os seus computadores. E todo esse processo leva 30 segundos, né? Então só depois de 30 segundos que eu falo aqui é que vocês ouvem aí nos alto-falantes dos seus computadores, ouvintes. E isso cumpre aí totalmente a profecia do Leadbeater, e realmente a internet é a grande corporificação da era de Aquário que está aí. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar, ouvintes, falando sobre as características do plano astral, esse plano onde nós estaremos após a morte. Então vou chamar o intervalinho e vocês ficam com o convite da Levir, chamando, ouvintes, aqueles que puderem, que quiserem nos auxiliar, se associem aí com uma pequena semestralidade e ajudando a Levir, a Rádio Esotérica FM, vocês recebem aí maravilhosos brindes de associação. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, abordando aí essa série de programas, o que há além da morte, usando agora também o livro O Plano Astral de Charles Webster Leadbeater, como também já usamos aqui o próprio livro O que há além da morte, escrito por esse grande ocultista, tido por muitos como o maior ocultista do século XX, que foi Charles Webster Leadbeater, alguém que foi treinado pelos mestres da Grande Fraternidade Branca e empregou essa clarividência, esse desenvolvimento psíquico para escrever livros que trazem exatamente uma percepção desse mundo
maior que está à nossa volta, que é o plano astral, e que nós não percebemos com os nossos sentidos, mas que está aqui agora. Os clarividentes o veem, e muitas coisas que acontecem conosco, fenômenos de transmissão de energia, de emoções, acontece justamente porque nós estamos envoltos pelo assim chamado plano astral. E esse livro de Leadbeater, o plano astral, foi tão importante que o mestre Kuthumi pediu o manuscrito desse livro para que ele fosse realmente guardado dentro das bibliotecas da Grande Fraternidade Branca, porque pela primeira vez na história da humanidade, alguém, no caso Leadbeater, teve a argúcia de fazer e escrever um livro, fazer uma investigação, escrever um livro, descrevendo o plano astral como ele é. Pois muitas pessoas imaginam o plano espiritual, e a própria palavra espiritual é uma coisa amorfa, que não dá realmente uma perfeita noção do que é. E Leadbeater então investigou. E entre os fatos que Leadbeater acabou percebendo, que é também outra coisa que os clarividentes percebem no astral, é a existência da contrapartida astral de todos os objetos físicos que estão aqui conosco na matéria. Ou seja, tudo que existe no plano material tem uma contrapartida de matéria astral. E isso permite então que as pessoas do astral continuem vendo as pessoas que ainda estão vivas, todos os objetos, tudo que está acontecendo. Apesar delas não poderem se comunicar conosco, porque as vibrações astrais são extremamente mais velozes do que a vibração física, mas elas nos veem, e muitas vezes os chamados mortos ficam até satisfeitos, porque eles continuam enxergando as pessoas, só que muitos não compreendem por que as pessoas não conversam com eles. Só à noite, quando as pessoas vão repousar, é que elas se projetam no plano astral e então conversam com aqueles que já não estão mais aqui. E ao mesmo tempo, que tudo que existe no plano físico tem uma contrapartida no astral, o nosso corpo físico, além dessa contrapartida, tem a chamada aura, que é esse nome tão genérico, que se usa por aí, e que tem exatamente não só no seu interior, a própria imagem do corpo físico que nós temos aqui na matéria, mas também há um ovoide, há uma aura de partículas astrais que representam as emoções, os sentimentos que nós temos comumente durante o nosso dia a dia, Então o Leadbeater nos diz aqui no livro O Plano Astral, além da contrapartida do corpo físico, todos os seres vivos estão rodeados de uma atmosfera que lhes é própria, vulgarmente chamada aura, que no caso do homem é um assunto de estudo extremamente fascinante. Esta aura humana tem um aspecto de um oval de vapor luminoso, de uma estrutura altamente complexa, e da sua forma deriva um nome, porque geralmente é conhecida, ou sendo, por assim dizer, um ovo áurico, porque em volta do ser humano existe esse ovoide, esse ovo de energias que normalmente nas pessoas normais se estende por cerca de 60 centímetros além do corpo físico, a
essas energias que são extremamente brilhantes e representam exatamente as emoções, os sentimentos que a pessoa tem, que são traduzidas na forma de cores, né? A grande linguagem, que inclusive é usada pelos próprios anjos no plano astral, é a linguagem das cores. Tudo praticamente no astral pode ser transmitido na forma de cores, e a nossa linguagem falada, como nós usamos aqui na terceira dimensão, ela também existe, né? Principalmente entre as pessoas, mas a comunicação mais perfeita no astral é a transmissão do pensamento na forma de cores. E Lili Bitter também aqui comenta: podemos dar aos nossos leitores a boa notícia de que, mesmo nos primeiros estágios da sua aprendizagem, quando começa, né, a perceber o plano astral, os discípulos que já têm a faculdade de se certificar diretamente à exatidão dos ensinamentos apresentados por Madame Blavatsky nas suas obras, com relação aos chamados 7 princípios do homem. Ao contemplar um dos seus semelhantes, ou seja, quando se está projetado no astral e você vê uma outra pessoa, né, o discípulo, né, vê mais do que a sua aparência exterior. Envolvendo-lhe o corpo físico, vê claramente o chamado duplo etérico, e ele vê distintamente o fluido vital universal ser absorvido e espalhado pelo corpo, circular livremente sob o aspecto de uma luz rósea e irradiar perpendicularmente do corpo da pessoa quando se trata de um indivíduo em bom estado de saúde. Para nossa sorte, já existe a chamada fotografia Killian, que já consegue captar o efeito dessa energia que acabou de ser descrita, que é a aura da saúde, a aura do duplo etérico, que tem cerca de 5 a 10 centímetros acima do nosso corpo físico. Mas a aura mais brilhante e talvez mais fácil de distinguir, apesar de formada por matéria num grau ainda mais elevado de rarefação, a chamada matéria astral, é a que exprime com seus rápidos e vívidos movimentos, como se fossem relâmpagos de cor, os diversos desejos que vertiginosamente atravessam o ser humano de momento a momento. E é isto a forma que aparenta o verdadeiro corpo astral. Através deste, e formado por um grau de matéria ainda mais sutil, há as formas do plano mental, né, que compõe então uma aura simultaneamente com o corpo astral, se estendendo um pouco além dele, cujas cores, mudando apenas gradualmente à medida que o homem vai vivendo a sua vida, mostram as linhas gerais dos seus pensamentos e a disposição e caráter da sua personalidade. E ainda acima, há matérias mais elevadas e incomparavelmente mais belas, onde se atingiu o seu completo desenvolvimento. E então, além do corpo mental, existe a sua parte superior, chamada de corpo causal, com a sua luz extremamente vívida, que é o veículo do eu superior, da nossa alma, que mostra o exato grau de adiantamento que atingiu a alma na sua passagem de nascimento em nascimento, isto é, de uma vida para a outra. Mas para ver esses corpos é necessário que o discípulo tenha adquirido a faculdade de ver com vista especial cada um dos planos a que cada corpo pertence. E assim, ouvintes da clarividência,
é um processo de sintonização, de sintonizar, né? Nós já temos essa nossa percepção do físico, já é um nível de clarividência, já é inclusive um milagre que nós, com os nossos olhos, nós possamos traduzir a luz numa informação que o nosso cérebro capta e a nossa mente interpreta. Mas fiquem certos, ouvintes, de que quando nós perdermos o corpo físico, essa visão não vai desaparecer, mas sim ela vai aumentar. E o mais importante da vida e da percepção no plano astral é que no plano astral você não percebe apenas com um ponto do corpo. Não é apenas com o ponto do olho que você enxerga, não é apenas com o ouvido que você ouve, mas todo o corpo astral, toda a aura, ela enxerga e toda a aura ouve e recebe os sentimentos e os pensamentos. Isso pode criar uma certa confusão nos primeiros momentos da vida astral, mas depois a pessoa se acostuma e acha aquilo uma beleza, né? Porque fica ligado 24 horas e nós temos, quem gosta realmente de repousar e descansar, aproveite, ouvintes, aqui o nosso plano físico. O plano físico é o único lugar do universo onde realmente a gente tem sossego, ouvintes. Pois é só aqui que você pode apagar a luz do seu quarto, entrar debaixo de um cobertor com seus lençóis, com seu edredom, repousar a sua cabeça tranquilamente no travesseiro e dormir o sono dos justos e recuperar as suas energias ali tranquilamente no seu cantinho, no escurinho do seu quarto. É o único lugar do universo que isso é possível, gente, porque no plano astral a luz está acesa 24 horas por dia e você realmente não pode parar momento algum, a não ser que você saiba realmente meditar e alcançar elevados estados de consciência. Mas mesmo alcançando esses estados, nós veremos outras imagens, outras percepções, quiçá mais vívidas, mais claras do que aquelas que nós temos já no plano astral comum. Então, ouvintes, nós não devemos desprezar esse plano físico que nós estamos e nem devemos, né, desejar ir logo para esse astral e viver essa vida brilhante dessas estrelas que brilham diuturnamente no plano astral, porque nós estamos aqui na matéria, porque é um mundo de resistência, é um mundo de inércia e é também, ouvintes, um momento em que nós podemos ter esses contrastes tão nitidamente entre luz e escuridão, entre atividade e repouso, e é exatamente esse atrito, é exatamente esse contraste que permite que a nossa alma evolua. Pois quando nós estamos aqui na matéria e nós somos colocados em situações difíceis, situações de sofrimento, situações que obviamente somos nós mesmos que causamos, mas através desse sofrimento, dessa inércia, dessa resistência que o mundo material nos impõe, nós podemos avaliar, podemos pensar, e quer seja pelo amor, quer seja pela dor que nós sofremos, mas aqui nós temos momentos de sossego para refletir e pensar a respeito. Já no plano astral é um turbilhão de acontecimentos, de imagens que vão se mudando, de cores que vão piscando na nossa frente, e parece um parque de diversão que não para de girar, que não para de piscar e não para de excitar os sentidos astrais ininterruptamente. E aí é muito mais difícil, ouvintes, avançar.
Mas com relação ainda com as auras, né? Diz aqui o Leadbeater, estas auras, né, que estão em volta de nós não são simplesmente emanações, são a manifestação real da alma nos diferentes planos. E esta noção é importantíssima. E a sua aquisição poupará ao estudante muitas dificuldades e o libertará de muitos erros. O ovo áurico, né, a nossa aura, é o que o homem realmente é, e não o corpo físico que na vida terrena se cristaliza dentro dele. Enquanto a alma reencarnante permanece no plano que é a sua verdadeira morada, nos corpos, né, sem forma, né, os corpos arupa, que são pura luz, então a alma habita ali no corpo causal, e este é o seu veículo. Mas à medida que ele desce nos corpos com forma, vê-se então a alma obrigada, para poder funcionar no novo plano, a revestir-se de matéria daqueles planos. Ou seja, a alma que está no plano causal, que é o plano mental abstrato, ela, quando ela vai se reencarnar, ela decide, ela toma essa decisão de retornar à matéria, e ela planeja justamente o que ela deseja atingir, e ela vai atrair os seres da natureza que ajudam nessa descida. E aí é tudo planejado, ouvintes. A alma tem uma perfeita visão do que ela tem a desenvolver na próxima vida, e ela, juntamente com os senhores do karma, com os anjos, com os elementais que são construtores das formas, ela vai descer para o astral e vai ficar ao redor da mãe e do feto durante todos aqueles meses da gravidez, e após o nascimento da criança, como se fora um pequeno ponto de luz, a alma fica circundando o corpo da criança e só vai adentrar realmente no corpo da criança quando ela chega por volta dos 7 anos de idade, quando todos os processos biológicos de rememoração dos graus, né, materiais e desenvolvimento do plano da evolução biológica tiver sido feito. Aos 7 anos de idade, então, a alma penetra realmente o corpo da criança, e aquele ponto de luz se estabelece no coração daquela criancinha, e vai se expandindo então um novo corpo astral, um novo corpo mental, que vai crescendo conforme a criança vai recebendo as informações, que ela vai indo à escola, que ela vai se manifestando, vai conversando com os pais, com os professores, com os coleguinhas, vai se transformando num ser humano, até que lá pelos 14 anos o corpo astral está totalmente expandido. Pelos 21 anos, que é quando se reconhece inclusive a maioridade do indivíduo, né? Aos 21 anos de idade, o corpo mental está plenamente expandido, e só aos 28 anos é que o corpo mental abstrato também está em seu pleno vigor. E não é por acaso que a pessoa normalmente entra em crise lá pelos 28, 29 anos, inclusive porque astrologicamente é o momento do retorno de Saturno. O planeta Saturno volta no astral da pessoa a mesma posição quando ela nasceu, exatamente aos 29 anos e 6 meses. Então, com 29 anos e meio de idade, o indivíduo passa uma grande crise, mas é exatamente aí que os seus corpos invisíveis estão prontos, e esse processo todo que a alma faz, ouvintes, demanda um esforço muito grande.
Então, nós devemos preservar o nosso corpo físico mais que nós pudermos. Nós não devemos fazer nunca, jamais, nada contra a nossa saúde, porque a nossa manifestação aqui é muito importante. Então, Leadbeater também comenta aqui: analogamente, ao descer para o plano astral, reveste-se a alma do corpo astral ou corpo de desejos. Mas, é claro, os outros corpos superiores, de que se foi sucessivamente revestindo nas suas passagens de plano para plano, permanecem todos até que em sua última descida para o plano físico se reveste finalmente do corpo mais grosseiro, o nosso corpo de carne e osso, que se forma no seio do ovo áurico. E assim temos o homem completo, encerrado dentro do ovo áurico. E quem quiser mais amplos detalhes a respeito das auras, pode encontrá-los nos anais da Loja Teosófica de Londres, ou então no livro do Leadbeater, O Homem Visível e Invisível. Mas o que acabo de dizer basta para mostrar que todas as auras ocupam o mesmo espaço, as mais sutis penetrando as mais grosseiras, de modo que o neófito carece de muito estudo e de muita prática para poder distinguir esses corpos pela sua visão. No entanto, a aura humana, pelo menos em parte, é geralmente o primeiro objeto puramente astral percebido pelo ignaro, por aquele que não conhece nada. E como é natural, sempre mal interpretado e pessimamente compreendido. Apesar de ser a aura astral, em virtude do brilho dos seus relâmpagos de cor, e o que mais salta à vista é o éter do sistema nervoso e do duplo etérico, que são realmente formados de matéria mais densa, visto estarem dentro dos limites do plano físico, conquanto invisíveis aos olhos vulgares. Se examinarmos, por meio da faculdade psíquica, o corpo de um recém-nascido, veremos que está interpenetrado não só por matéria astral de todos os graus de densidade, mas também pelos diversos graus da matéria etérica. E se nos dispusermos a remontar até a origem, veremos que deste último que os agentes dos senhores do karma formam então o duplo etérico, que é o molde segundo o qual se organiza o corpo físico, ao passo que a matéria astral vai sendo recolhida automaticamente e inconscientemente pela alma na sua passagem pelo plano astral. E, ouvintes, é atualmente e continuará sendo um eterno mistério que a nossa ciência não vai penetrar apenas pelo plano físico, porque a ciência sabe que aquelas células que formam o feto humano são apenas moléculas de ácido retinóico, de vitamina A, e mesmo que nós saibamos que o código do DNA tem informações, a ciência jamais descobrirá apenas pelo plano físico por que uma célula de vitamina A, de ácido retinóico, vai e forma o cérebro, vai e forma os olhos, vai e forma o coração, os diversos órgãos e todo o sistema muito complexo que é o corpo humano. Não há explicação exclusivamente pelo código genético do porquê uma célula vira o cérebro, a outra vira o dedão do pé, a outra vira o fígado, a outra vira o coração. Porque ali, ouvintes, está o duplo etérico, essa energia invisível, que é o verdadeiro molde, e é ali que está escrito o nosso karma, ouvintes, que vai determinar que doenças nós vamos ter durante a vida. Está determinado ali pelo nosso karma
quantos anos mais ou menos nós vamos viver, e se nós fizermos a besteira de nos suicidarmos, vamos ficar presos no astral, porque já estava planejado pela nossa alma viver mais tempo no físico. Quer nós cometamos esse crime contra nós mesmos, nos suicidando, ou quer nós soframos um acidente que infelizmente acontece dioturnamente, né? O indivíduo é jogado no astral, morre antes da hora. Todos esses dois casos aí de suicídio e de morte súbita e de morte por acidentes e também por assassinatos, que também é outra coisa que está horrivelmente acontecendo muito, não só pelas guerras, mas na violência urbana. Todas essas pessoas têm que ficar no astral até esgotar aquela energia que foi impressa no duplo etérico, na aura da pessoa, para que ela tivesse um determinado número de anos para sobreviver. Então, ouvintes, é por isso que todas as religiões são contra o suicídio e, obviamente, recriminam qualquer tipo de assassinato, qualquer tipo de pena de morte, porque elas sabem instintivamente ou espiritualmente que a vida aqui na Terra, é um veículo, é uma maneira da nossa alma evoluir. Nós não podemos sair fora da vida na hora que nós assim quisermos, mas sim nós temos que sempre buscar viver bem e principalmente buscando o desenvolvimento das qualidades, que é o verdadeiro objetivo da nossa vida. Hoje eu postei lá no mural lá da loja esotérica virtual no Facebook uma frase realmente muito interessante que fala exatamente sobre isso, ouvintes. É uma frase de Alexander Solzhenitsyn, esse grande filósofo, e que eu finalizo o programa de hoje mencionando essa frase. O significado da existência terrestre encontra-se não como nós crescemos e nos acostumamos a pensar, em apenas prosperar, mas sim a existência visa o desenvolvimento da nossa alma. Porque dessa vida, ouvintes, nós não vamos levar nada material. Nós vamos levar sim o tesouro que Jesus recomendou que nós mantivéssemos no céu, que são as virtudes, que são as coisas sublimes e universais, impessoais e realmente permanentes que nós podemos desenvolver. Mas o programa de hoje está terminando, ouvintes, mas vamos volver aqui ao livro O Plano Astral do Leadbeater nos nossos próximos programas, continuando a falar, e no próximo programa vamos falar dos habitantes do plano astral, que são bem diferentes aqui do mundo físico. E convoco a vocês, ouvintes, para encerrarmos o programa de hoje com uma última vibração, nos volvendo para o nosso eu interno, fechando os nossos olhos, sentindo aquela vida, aquele brilho da chispa divina nos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres.
Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa luz esotérica, essa luz oculta, essa luz espiritual que dá nome a esse programa, que ela brilhe cada vez mais aí no peito, no coração de vocês, porque é devido a essa luz que nós estamos aqui falando diariamente de espiritualidade. Nos despedimos aqui deixando a todos com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, reflitam sobre as palavras que foram propagadas aqui pelo nosso programa hoje, procurem esses livros também para ler, ouvintes, e principalmente retornem, ouvintes, aqui para a nossa próxima edição. Fiquem aqui com o fraterno, caloroso, o saudoso abraço daqueles nossos amigos que nós apreciamos tanto, que muitos deles nós não conhecemos pessoalmente, mas que nós sabemos estão aí do outro lado, evoluindo e cumprindo aí o seu Dharma, assim como nós cumprimos o nosso, evoluindo juntos, ouvintes. Uma boa noite a todos, até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica.